Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Boa tarde, família. Hoje é terça-feira, dia 6 de abril, e hoje nós teremos aula de matemática e português. Na nossa aula de matemática, nós faremos a atividade do livro, que é esse livro com essa capa. E nós vamos terminar as atividades lá da página 33, lá atividade de número 11, conforme a Pro circulou aí, tá bom? Nessa atividade, se estivéssemos em sala, seria feito em grupo. Como estamos em casa, vamos fazer a leitura para os nossos familiares e também pode gravar e enviar o áudio para a professora, tá bom? O padrão ou regularidade indica que você vai seguir a contagem de acordo com o número inicial. Então, na letra A, nós vemos aí o numeral 7. Desse numeral 7, eu preciso seguir a sequência ou padrão sempre terminando em 7, contando então de 10 em 10. Porque olha lá, eu tenho 7, depois o 17, depois o 27, depois o 37. E aí, depois do 37 até a última bolinha, quais são os números que eu terei que completar? Se eu devo seguir esse padrão, contando de 10 em 10, terminando com o numeral 7, tá bom? E a letra B, houve uma mudança aqui, ó. Na letra B, eu tenho o numeral inicial 45, porém, eu não vou adicionar mais, eu vou tirar, eu vou subtrair os numerais aqui para seguir essa sequência. Então, olha, 45, tirou 5, ficou 40. Tirou 5, ficou 35. Tirou 5, ficou 30. E agora? Para eu preencher até o último espaço, tirando de 5 em 5, quais os numerais que eu vou completar aqui, tá bom? Agora eu vou lá para a página de número 34. Nessa página de 34, eu vou aprender hoje sobre numeração ordinal. O que é isso? São os números que indicam ordem, classificação. Por exemplo, quando nós estamos em uma fila. Se não nos organizarmos na fila, fica tudo bagunçado. Eu não sei quem chegou primeiro, quem chegou segundo, quem chegou terceiro e assim por diante. Quando eu faço uma fila, eu tenho uma ordem que me indica primeiro, segundo, terceiro. Então, esses são os números ordinais que indicam ordem ou classificação. Assim também, eu sei quando eu tenho uma competição quem foi o primeiro colocado, o segundo, o terceiro. Nessa ordem, eu também consigo saber um prédio, por exemplo. Eu preciso chegar a um determinado andar desse prédio. Eu preciso saber a ordem desses andares. Quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e assim eu vou indo até o numeral que eu precisar indicar a ordem. Então, vamos aí no primeiro modelo aqui, nós temos uma canção que nós vamos perceber que tem ordens aqui nessa canção. Olha lá, vamos cantar uma canção do folclore brasileiro que utiliza os números ordinais. Ela se chama Terezinha de Jesus, que é aquela canção Terezinha de Jesus. De uma queda foi ao chão, acudiram três cavalheiros, todos três com chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele a quem Teresa deu a mão. Eu vou parar por aqui para indicar para vocês o que nós percebemos. Aqui diz que o primeiro foi o pai, o segundo o irmão e o terceiro foi aquele a quem Teresa deu a mão. Ou seja, nessa música eu tenho um exemplo de indicação de ordem, não tenho? Olha lá, agora observe as palavras que estão destacadas na canção. Elas indicam a ordem que os cavalheiros ajudaram Terezinha. Então, o primeiro, segundo e terceiro. Aí você vai ver nessa atividade de número 1 agora. Ligue cada medalha à colocação correspondente. Eu tenho 3 medalhas aqui,
que vão ser o prêmio de um competidor que vai ganhar, ou seja, 3 competidores. Esses competidores são quem? O primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. Eu tenho uma medalha de prata, de bronze e de ouro. Lembrando que o ouro normalmente é para o primeiro lugar, a prata para o segundo lugar e o bronze para o terceiro. Então, você fazendo essa análise aí, você pensando nessa competição, quem vai ganhar o quê? Você vai ligar a medalha certa à sua colocação, de primeiro e segundo lugar, tá bom? Agora que a gente teve uma noção de como funcionam essas ordens, esses números ordinais, vamos exercitar um pouquinho. Na página 35, nós temos lá números ordinais e deslocamento. Por quê? Porque eu indico ordem e posso me deslocar, me movimentar para chegar até essas ordens. E aqui eu tenho o exemplo do que? De um prédio. Olha lá, o prédio onde Maurício mora tem o andar térreo e mais 10 unidades, 10 andares. Letra A. Observe a imagem e complete a numeração ordinal dos andares. O térreo é o que já diz, está no chão, na terra. Esse não é o primeiro andar, tá? O primeiro é esse que está em cima do térreo. Se você faz essa contagem, olha quantos andares tem esse prédio. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Aí, vocês podem estar colocando os numerais para vocês depois indicarem a ordem. Você pode numerar aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Contando acima de onde o Maurício está, porque esse que ele está ainda não é o andar. E aí sim você vai responder as atividades. Você vai completar esses andares de acordo com o que você percebeu que está aí no primeiro, segundo e terceiro. E na letra B, você vai fazer uma atividade com seus familiares lendo esses nomes desses andares. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, até chegar no décimo, tá? E depois você vai fazer esses deslocamentos com o dedo, vai pondo o dedinho lá, mostrando qual que é o andar e vai completar. Sair do terceiro andar e subir 2 andares. Então, é só você colocar o dedinho aí, 3, 4, 5. Eu chego no quinto andar. Saí do quarto andar e desci 2 andares. Então, põe o dedinho lá no 4, no quarto andar e desce. 1, 2. Cheguei aonde? Segundo andar. Saí do sexto andar e desci 3 andares. Olha lá, eu saí, vou lá no sexto, desço 3. 1, 2, 3. Fui parar aonde? No terceiro andar. E depois eu subi 7 andares. Então, eu vou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cheguei lá no décimo andar, tá? É um exercício de treinamento, você vai contando como você faz numa reta numérica, do 1 ao 10. O 0 seria o térreo, tá? Só que agora você vai mudar um pouquinho esse nome, você vai falar primeiro, segundo, terceiro, ok? E a atividade de número 3, você vai treinar aí, escreva como se lê. O 1, que é o primeiro, tá aí, ó, primeiro. O 2, segundo. O 3, terceiro. O quarto, quarto. 5, quinto. 6, sexto. 7, sétimo. Oitavo, 8, oitavo. O 9 é o nono. O 10 é o décimo. E aí, nós podemos passar também do 10, mas a gente pode parar aqui no numeral 10, tá bom? Essa é apenas uma apresentação a vocês do que são esses números ordinais, tá? Mas podem ficar tranquilos que a gente vai aprendendo conforme a gente vai exercitando, tá bom? E eu também vou deixar um vídeo para vocês para complementar essa aula, para vocês entenderem melhor essa questão de números ordinais, tá? E depois, para a aula de português, conforme a Pro falou ontem, eu vou enviar um link para vocês acessarem
para a gente fazer a nossa brincadeira junto com a turma da professora Lenita do segundo C, tá? E se precisar, é só chamar para eu estar aqui à disposição. Até a próxima aula, tá bom? Beijos, tchau, tchau.